Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Algoritmo Lógica de Programação. Essa é a nossa aula 5. Na aula passada nós tratamos de operadores lógicos e operadores relacionais e também vimos no final como é que ficaria a ordem de precedência de todos os operadores, juntando os operadores aritméticos, operadores lógicos e operadores relacionais. Ora bem, nesta nossa aula 5 nós vamos ter uma aula prática, vamos ter casos práticos, vamos ter alguns exercícios práticos, usando todo o conhecimento que já adquirimos até aqui nesta aula 5 para resolver alguns casos. Então para isso, nós temos aqui uma personagem, criar aqui uma personagem que é a nossa amiga Verônica. Então nos nossos exercícios práticos, nós vamos ajudar a nossa amiga Verônica a resolver determinados casos do seu dia a dia com a ajuda de algoritmos computacionais. Então, no primeiro caso, a nossa querida Verônica quer saber a idade da filha. A Verônica tem uma filhazinha, a filha é a Lorena, e ela quer saber a idade da filha, não a idade presente, mas a idade futura da filha. A filha nasceu em 2016. E a Verônica quer saber quantos anos ela terá daqui a algum tempo. Então nós vamos resolver esse problema da Verônica criando um algoritmo que neste caso aqui eu já digitei aqui os dados do algoritmo por questões de tempo. Este exercício não vou digitar, simplesmente vou explicar como vai funcionar o nosso algoritmo. Então eu dei aqui o nome do algoritmo, né? Idade. Aqui o nome do algoritmo, né? Que é a idade. Depois criar aqui três variáveis, a nossa variável ano de nascimento, a variável ano futuro e a variável idade, todas elas do tipo inteiro. Então aqui no início do nosso programa, ou do nosso algoritmo, temos aqui um escreva, né? Que vai escrever na tela, digite a data de nascimento e vai ler o ano de nascimento, né? A nossa variável ano de nascimento vai valer a data de nascimento. E depois temos um outro escreva que vai escrever na tela digite o ano futuro e vai ler a variável ano futuro. A variável ano futuro vai passar a valer o que for digitado aqui no futuro. E no final temos aqui a nossa variável idade, que vai receber, né, usando o conceito de atribuição com sinal menos e o hífen, a variável idade vai valer o ano futuro menos o ano nascimento. É assim que nós vamos calcular a futura idade da filha da nossa querida amiga Verônica. Porque é exatamente assim que fizemos os cálculos para saber a idade futura, é o ano futuro menos o ano de nascimento. Então no final ele vai escrever terá x, né, que vai ser o valor que estiver na idade, anos de idade. Vamos lá ver na prática, né, executando o nosso algoritmo, oprimindo no teclado a tecla F9. Então ele primeiro pede digite a data de nascimento, que é 2016, a filha da Verônica nasceu em 2016. Digite o ano futuro, ela quer saber se em 2020 a filha terá quantos anos. Vamos lá ver, e aí terá 4 anos de idade. Esta barra aqui é aquela sequência de iguais que eu meti aí no nosso algoritmo. Então terá 4 anos de idade, certo? Esta é a nossa barra, esta sequência de iguais fica mais organizado, é um código mais bonitinho. Então vamos lá fazer mais um teste com outra idade. Vamos lá ver 1991 e 2050. Então tá aí, terá 59 anos de idade. Então todo pessoal que nasceu em 1991, em 2050 terá 59 anos de idade. Então é isso que são algoritmos, né? São conjuntos de passos finitos e organizados que, quando executados, resolvem um determinado problema. Neste caso, nós resolvemos o problema da nossa querida amiga Verônica, que queria saber a idade da filha. Já criamos um algoritmo que resolve isso. Vamos então partir para o caso 3, aliás, o caso 2, né? Então, a nossa amiga Verônica está com mais um problema. Ela quer viajar para os Estados Unidos, né? A famosa terra dos sonhos, dreams come true. Oxalá os sonhos tornam-se reais. Então a nossa amiga Verônica quer ir para os Estados Unidos, mas ela tem um problema, ela tem kwanzas e quer converter para dólar.
mas não sabe quanto é que vai valer os seus kwanzas em dólar. Então nós vamos mais uma vez ajudar a nossa querida amiga Verônica, criando um algoritmo que converte kwanzas em dólar. Vamos lá então, ok? Já passaram esse algoritmo? Passem, porque, pessoal, é aquilo que eu vou sempre frisando. Não adianta vocês assistirem às videoaulas sem praticarem. Tem que praticar mesmo. Eu faço, vocês copiam aqui os códigos e ali em casa executam para ver se vai funcionar. Então, já fiz isto. Vou já guardar esse meu algoritmo aqui. Que vai ser o converter dólar para o Kwanza. Guardei, também podem já, aliás, esse algoritmo é de idade, né? Isto não é nada ao converter. Isto é de idade, converter que vamos criar agora. Então copiem o código, executem, se funcionar, guardem. Se não funcionar, entrem em contato conosco, nós vamos auxiliar, ou então repitam as aulas, assistem novamente para ver se esqueceu algum passo. Então, vou criar um novo corpo, né? Vou apagar este. Obviamente vou apagar esses dados. Vou já deixar ali o escreva. Vou apagar aqui as variáveis. E o nome do algoritmo agora vai ser conversor de divisas. Então vou criar mais uma vez duas variáveis. A variável Kwanza, né? Lembrando que esse nome Kwanza é um identificador válido, começa com letra, não tem símbolos ou caracteres especiais e não tem espaço. É um identificador válido. Vimos isso na aula que falamos sobre variáveis. Outra variável vai ser dólar, né? Obviamente que não posso colocar o dólar com acento, porque variáveis não, identificadores não aceitam acentos. Vai ser dólar do tipo inteiro. Então, aqui no início do meu algoritmo, só para ter um algoritmo assim mais interativo, que interage melhor com o usuário, eu vou digite o nome. Vamos perguntar ao usuário qual é o nome do usuário, certo? Digite o nome. E vai ler a variável nome, que temos que criar, ainda não criei. Temos que acrescentar aqui uma variável nome, que vai ser do tipo caractere, porque vai receber caractere. Lembrando que nome também é um identificador válido porque cumpre todas as 6 regras. Agora vamos meter mais um escreva nome, certo? Não vai escrever nome, vai ler, vai aparecer, vai escrever na tela o nome que for digitado aqui, porque estamos a meter a variável nome. O que estiver guardado na variável nome é que vai aparecer aqui nesta área. Então, vamos meter tens quantos kwanzas. Estamos a tornar o programa mais interativo, né? Que interage melhor com o usuário. Tens quantos kwanzas. E vai ler kwanza, certo? E depois a nossa variável dólar vai receber, usando o símbolo de atribuição, vai receber kwanza. Eu estou a fazer esse algoritmo no câmbio de 135. Eu não sei quanto é que está o câmbio nesse momento que estás a assistir a videoaula, mas é só uma questão de investigares e meter o câmbio atual. Neste caso, o meu câmbio atualmente está a 135. Estou a meter câmbio de 135, nem tenho lá tanta certeza, também nunca mais peguei dólares, mas estou a meter no câmbio de 135. Então vai ser dólar a dividir por 135. Então no final vou escrever, né? Mais uma vez vou meter aqui o igual, só para, esqueci de abrir parênteses, meter aqui o igual. Obviamente que tem que ser um escreva L, que vai pular uma linha, e mais um escreva. Vamos meter mais uma vez o nome. Você tem, ou você terá, né, para fazer a conversão. Ou você tem, né, fica você tem, porque o dinheiro está com ele. Você tem variável dólar
dólares. Aqui já podemos meter acento, porque aqui já podemos meter acento. Lembram que este não metemos acento, por ser um identificador da nossa variável, é a variável. E aqui já metemos acentos porque são caracteres. Então vamos lá ver se nosso algoritmo funciona. Passem já isto. Aliás, deixa-me ver se funciona. Depois, se funcionar, é que vocês passam. Então vai ver, digita o nome, é a Verônica, certo? Verônica. Então ele diz, Verônica, tens quantos kwanzas? Estão a ver como o programa torna-se mais interativo? Então vocês programadores têm que ter esse costume de tornar o programa o mais inteligente possível. Porque o usuário final, ele não tem acesso a essa programação, ele só vê o que está aqui. Então ele vai ver, digitei o meu nome, já me diz Verônica, tens quantos kwanzas? É um algoritmo bem interessante, bem inteligente. Então temos aí, Verônica, tens quantos kwanzas? Vamos supor que a Verônica tem 500 mil kwanzas, né? E ela quer saber quanto é que vai ter em dólar. Deu aqui um erro. Vamos já corrigir isso. Que é do tipo erro na linha. Vamos lá ver. Erro na atribuição de valores à variável dólar real para inteiro. Então ele vai dar um número real, certo? Um número com casas decimais, um número com parte fracionária e não pode ser uma variável do tipo inteiro. É aquilo que eu disse nas aulas de variáveis. Ter muito cuidado quando estamos a criar os algoritmos para ver que tipo de variáveis vamos atribuir às nossas variáveis criadas. Então é isso, pessoal. Viram como é importante praticar, é importante fazer os exercícios, porque com isso você encontra erros e quando encontras erros aprendes mais. E este erro, por exemplo, foi para aprendermos mais algo. E eu não vou cortar esta parte do vídeo, né? Poderia cortar esta parte da videoaula, mas eu gosto quando eu apresento esses erros, gosto entre aspas, né? Porque assim vocês também aprendem a superar os erros que vão ter futuramente. Porque isso é um erro que pode acontecer até com os programadores mais experientes. Então essa variável, em vez do tipo inteiro, tem que ser do tipo real. Agora vamos lá executar. Verônica. Quantos kwanzas tens? A Verônica tem 500, está certo? 500 mil kwanzas. Então ela vai ter esses valores em dólares. Obviamente deu números a mais, né? Mas são 3 mil e tal dólares. Podemos alterar isto, né? Aqui vamos meter para 2, né? 2 casas, depois da vírgula também 2. Aqui vai ser 4. Aqui vamos meter 5, melhor 5. 5 casas depois da vírgula 2. Então vamos lá executar novamente. Qual é o seu nome? Verônica. Tens quantos dólares? 500 mil kwanzas. Então aí temos agora. Verônica, você tem 37 mil, certo? Eu meti 500 mil, quando acho que meti números a mais, aí não tem 500 mil, por isso é que está a 37 mil, né? Mas é isso, mas está certo. Vamos agora fazer um mais simples. Verônica, o nome. Você tem quantos kwanzas? Tem 50 mil kwanzas. Vamos lá ver para dólar. Então, 50 mil kwanzas, Verônica, você tem 370,37 ou 377 dólares. Então, com isso, criamos um algoritmo que converte as divisas, converte de kwanza para dólar. Então é isso, pessoal. Então já tem ali um algoritmo, sempre que precisarem fazer a conversão de kwanza para dólar, já tem ali um algoritmo. Obviamente só vão passar a atualizar as divisas, aliás, o câmbio, né? Então esse algoritmo também vamos guardar. Este aqui vai ser o dólar para kwanza, né? O conversor. Vai ser o nosso conversor de divisas. Certo. Então, pessoal, vamos agora para o terceiro problema da nossa querida amiga Verônica. Então, no seu terceiro problema, a Verônica já chegou nos Estados Unidos. Aqui a Verônica já conseguiu converter o seu kwanza para dólar.
já pegou os dólares e viajou para os Estados Unidos. Mas a Verônica encontrou um outro problema. Logo que ela a descer do voo, ela veja assim no telefone, né, um smartphone, veja a temperatura está 100 graus. E ela diz, oh, 100 graus? Sim, em Luanda com 40 graus o calor já é aquele quase que ficas queimada. E 100 graus aqui, por que que não estou queimada? Então ela não está queimada porque, pessoal, a medida da temperatura nos Estados Unidos é diferente da nossa. Nós medimos a temperaturas em Celsius, já nos Estados Unidos mede-se a temperatura em Fahrenheit. Por isso ela vê ali 100, ela não são 100 graus Celsius, são 100 Fahrenheit. Essa é a medida da temperatura nos Estados Unidos. Mas como é que nós então nós vamos resolver esse problema da nossa amiga Verônica criando um algoritmo que converte a temperatura de Fahrenheit para graus Celsius, né? Então, como é que nós fizemos essa conversão? Nós fizemos essa conversão da seguinte forma. A fórmula para converter Fahrenheit para Celsius é isto, Celsius vai receber Fahrenheit menos 32 a dividir por 1,8. Esta é a fórmula de conversão. Então, pegando essa fórmula, vamos incorporá-la no nosso algoritmo que vai ser criado para resolver o problema da nossa querida amiga Verônica mais uma vez. Então, sem mais demora, vamos lá no nosso visual do nosso cenário de desenvolvimento. Eu vou apagar esses dados, né? Aqui vai ser o nosso conversor de temperatura. Temperatura, dois maiúsculos. Conversor de temperatura, né? Essas variáveis já não vão ser válidas. C, vamos criar a variável C, que é Celsius. E a variável F, que é Fahrenheit. Todas elas do tipo real. Ok. Vamos então dar início ao nosso algoritmo. Como escreva. Começando com uma pergunta, qual é a temperatura em Fahrenheit? Ou aqui, né? Qual é a temperatura aqui? Que aqui, nesse caso, esse aqui já é nos Estados Unidos, porque a nossa querida amiga Verônica já está lá. Ela vai executar o algoritmo nos Estados Unidos. Daí a nossa primeira pergunta é qual é a temperatura aqui nos Estados Unidos? Deixa eu fechar isto. Então vai ler Fahrenheit, certo? Vai ler aqui a nossa variável Fahrenheit. E no final, aliás, antes do final, então a nossa variável Celsius vai receber aquela fórmula que nós vimos, né? Que vai ser para converter a temperatura de Fahrenheit para Celsius é Fahrenheit menos 32 a dividir por 1,28. Como primeiro vamos fazer a subtração, respeitando a ordem de precedência, então vamos meter a subtração entre parênteses para ter prioridade. Então vai ser Fahrenheit, né, menos 32, certo? Que aqui o nosso usuário já vai digitar os dados da variável Fahrenheit, então vai ser a nossa variável Fahrenheit a dividir por 1,8. Dividir por 1,8. Então no final vai ter um escreva em Luanda a temperatura seria de, vamos meter nossa variável Celsius, certo? Então vamos lá executar o nosso algoritmo para ver como é que fica. Esse escreva aqui não vai fazer nenhuma diferença. O importante é que esteja bem escrito. Se tiver maiúscula ou minúscula não faz nenhuma diferença. Vamos executar. Qual é a temperatura aqui nos Estados Unidos? Qual a temperatura nos Estados Unidos? 100 graus Celsius. Está 100 graus Celsius nos Estados Unidos. Então qual seria a temperatura em Luanda? Em Luanda a temperatura seria de 37,777777. Mais uma vez, vamos
meter aqui, né? Para 4 e uma depois da vírgula. E já agora vamos meter mais aquele nosso famoso escreva, que torna o código mais legível, né? Mais organizado. Vamos meter aqui assim. Dessa vez até podemos copiar este. E metendo mais um aqui embaixo. Aqui vai um escreva L, né? Tem que ser um escreva L. Vamos lá executar. Qual a temperatura aqui? 100 graus. Nos Estados Unidos está 100 graus. Lembrando que aqui não anda 100 graus, você está esquemadinho. Então aí está. Em Luanda a temperatura seria de 37,8 graus Celsius. Vamos só meter também aqui um escreva L para mandar para baixo. Qual a temperatura aqui? 100. Então, em Luanda a temperatura seria de 37 graus Celsius, certo? Este é o nosso algoritmo para converter a temperatura. Então, resolvemos mais um problema da nossa amiga Verônica usando algoritmos. Então, ela já sabe que 100 graus Celsius que está a fazer ali nos Estados Unidos são equivalentes a 37 graus Celsius em Luanda ou em Angola, neste caso. Então, vamos já guardar este algoritmo, né? Já agora, primeiro copiem, executem. Tenha certeza que ali em casa vai funcionar. Se não funcionar, recue as aulas, assiste novamente. Ou então, entre em contato conosco nos contactos que passam agora ali embaixo. Então, vou guardar este algoritmo, que vai ser o conversor de temperatura. É bom criarem uma pasta, né? Criem uma pasta nos vossos computadores, né? Curso de algoritmo, e passam a guardar todos os exercícios de uma forma mais organizada. Bom, pessoal, então vamos mais uma vez resolver mais um caso da nossa querida amiga. Resolvemos o seu caso 3. A Verônica já sabe a idade da sua filha. A Verônica já converteu os dólares, os kwanzas para dólares. A Verônica já sabe fazer a conversão da temperatura dos Estados Unidos para a nossa temperatura aqui, que é Celsius, Estados Unidos é Fahrenheit. Então, o caso 4 e último caso da nossa amiga Verônica resolvemos hoje é compras. Que mulher viajaria nos Estados Unidos e não ficaria atrapalhada com as compras? Até nós compraríamos. Então, a Verônica também tem esse problema das compras. O problema das compras da Verônica é o seguinte: ela quer saber qual é a taxa de juro que ela vai pagar por cada artigo que ela comprar. Obviamente, quando tu compras um artigo no exterior, aqui pagas uma taxa de juro. Eu não sei bem qual é a percentagem da taxa de juros, mas eu vou usar uma percentagem fictícia de 30%, né? E vamos então criar um algoritmo para a Verônica saber em cada produto que ela comprar qual será a taxa de percentagem que ela terá de pagar, a taxa de juro ou a percentagem da taxa de juro que ela terá de pagar. Vamos resolver mais uma vez esse problema usando mais uma vez o nosso algoritmo para resolver isto. Vamos voltar aqui no nosso visual. Vou apagar isto. Isto tudo, né? Deixando já aqui um escreva. Pronto. Então aqui vai ser nosso algoritmo. Taxa de juros ou compras, né? Tanto faz. Taxa de juros. O que eu vou fazer? Preço ao produto. Pode ser produto, a variável produto. E a variável imposto, que é a taxa de juro que ela vai pagar. Então, no início, vamos já meter digite o preço do produto. E o nosso comando de entrada vai ler a variável produto. Depois disso, nosso imposto, né? Muita gente tem dificuldades em calcular
o valor da percentagem, mas eu vou mostrar uma maneira simples para calcular o valor da percentagem. Então, para calcular o valor da percentagem, o que é que nós vamos fazer? Aquilo será, como o próprio nome diz, né? 30% de 30%. A nossa taxa de juros estabelecida é de 30%. Então, para calcular a percentagem de algo, temos que fazer o valor, né, dessa coisa, o valor que nós queremos calcular a sua percentagem, vezes 30%, que é a percentagem, ou seja, vezes 30 a dividir por 100. Até o nome já diz 30%, 30%, 30%. Então é muito simples, é só fazer o valor que queres tirar a percentagem, vezes o número da percentagem, nesse caso 30, a dividir por 100. Valor vezes percentagem a dividir por 100. Valor vezes 30 a dividir por 100. Essa é a maneira mais simples de calcular a percentagem. Se calhar pode ter outras maneiras mais simples que aprenderam ali nos vossos anos de estudos, com os professores e não só, mas eu garanto que esta é uma das maneiras mais simples. Eu pessoalmente uso muito esta maneira, pego o valor, divido, multiplico pela percentagem e divido por 100. Facilita-me muito. Então, a nossa variável imposto, exatamente isso que ela vai valer, né? Conceito de atribuição. Ela vai valer o nosso valor, que é o produto, né? O valor do produto, vezes, certo? Vai ser vezes 30, que é 30%, não precisamos meter por cento, a dividir por 100. Aqui vou meter entre parênteses, mas lembrando que esse parênteses que vou meter aqui é opcional, né? Mas eu estou só a meter por uma questão de organização e dar prioridade aqui ao produto, por isso estou a meter entre parênteses, mas ele aqui, segundo as ordens de precedência, ele aqui funcionaria perfeitamente. Primeiro ia fazer a multiplicação, depois a divisão, mas porque na ordem de precedência a multiplicação e a divisão estão juntos, mas obviamente que ele começa da esquerda para a direita. Então da esquerda para a direita a prioridade é do produto vezes 30, mas ainda assim eu coloquei entre parênteses para forçar isso, mas é opcional. Então agora vou meter escreva, né? A taxa de imposto é de, e vamos meter ali o valor do imposto e fechar parênteses. Vamos lá ver, deixamos só meter aqui mais o nosso igual, né? Aqui também para estar melhor organizado e vamos executar. Então digita o preço, ela comprou um vestido e ela vai digitar ali o preço, comprou a 1000, a taxa de juro será de 300. Vamos meter aqui um escreva L, ok, agora sim. Então comprou um vestido a 1000 e a taxa de juro, a taxa de imposto é de 300, ela vai pagar 300, porque até eu meti que a taxa de imposto será de 30%, então 30% de 1000 é 300. Vamos fazer mais um teste. Comprou um artigo de 450 mil e a taxa de imposto é 135 mil. Então é isso, pessoal. Oxalá copiem o código, executem. Oxalá que também em casa funcione. Se não funcionar, recua a aula e assiste novamente. E se ainda assim não funcionar, entre em contato conosco nos contactos habituais. Então, copiem esse código, executem, vejam se vai funcionar. Vão praticando, fazendo as alterações que quiserem. Não fiquem presos apenas aqui, façam algumas alterações. Se tiverem dúvidas em algumas alterações que fizerem e não estiver a funcionar, entrem em contato conosco. Vou já guardar também esse nosso algoritmo. Vai ser taxa de juros. Então é isso, pessoal, está terminado. Oxalá que ali em casa também funcione. A nossa fase de exercícios práticos. Mais uma vez, obrigado por
aderirem ao nosso curso. De lembrar que visitem as nossas páginas, temos outros cursos disponíveis. Também aqui agradecer os nossos patrocinadores, aquilo que a TV não mostra, que está sempre a divulgar os nossos trabalhos nas redes sociais. E também a Legia Design é responsável pela criação de todo o nosso design, todos esses slides, esses desenhos, aquela boneca Verônica, a nossa personagem, a sua filha, tudo isso criado pela Legia Design é uma boa opção para fazer os vossos trabalhos de design, desde cartões de visita, panfletos, flyers, criação de sites, muita coisa. Então é isso, pessoal. Espero por vocês a próxima aula e fiquem com Deus. Pratiquem, 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 que assim cheguem à perfeição.